Oi pessoal, tô aqui de volta para tirar algumas dúvidas dos exercícios da semana passada. Dia 31 eu passei mais questões do nosso livro de atividades, questões que envolviam operações de números inteiros, principalmente operações de soma e subtração. Eu fico muito feliz que eu acompanho o resultado daqueles que fizeram e eu pude ver que vocês compreenderam bem legal como que nós realizamos os procedimentos com as operações dos números inteiros, quando é soma, quando é diferença, quando os sinais são iguais e quando os sinais são diferentes. Algumas questões bem simples, elas surgiram um pouco de dúvida, mas eu tenho certeza que foi por causa da interpretação. Então vamos fazer o seguinte, eu selecionei 3 dessas questões, né? Vocês tiveram dúvida basicamente em uma só, que foi a número 10, que era do desafio, mas eu pude perceber que outras 2 questões tiveram algumas diferenças de resultados. Então eu acho que seria válido a gente poder explicar no quadro para sanar essas dúvidas, tudo bem? Então vamos lá. A primeira questão que eu vi que vocês tiveram algumas diferenças de resultado foi a questão da página 21, número 3. Ela fala assim: na tabela estão representados os pontos de 4 jogadores ao término de 3 partidas de determinado jogo. Represente a pontuação de cada jogador por meio de uma adição e em seguida calcule a pontuação. Gente, jogo todo mundo aqui sabe como é que funciona, né? Eu vejo que vocês fazem bastante. Em jogo nós podemos ter pontuações positivas ou negativas. Se eu fiz muito ponto, eu fico positivo. Se eu faço poucos pontos e ainda perco em alguma coisa, eu fico negativo. Somas desses valores, basta que eu ranqueie eles. Eu vou dar um exemplo aqui da Joana. A Joana, ela fez, no caso, mais 10, depois ela fez menos 34, depois ela fez mais 23. Como é que eu somo a pontuação da Joana? Basta que eu some todas essas pontuações. Vamos lá? Vou fazer grandinho aqui para vocês conseguirem enxergar. Mais 10, mais menos 34, mais 23. E aí, como é que eu resolvo? Da forma como vocês resolvem todas as outras operações. Nós vamos selecionar os sinais que estão juntos, vamos transformar ele em um sinal só, então vai ficar mais com menos, menos, e mais com mais, mais. E na hora de substituir, nós vamos fazer como sempre fazemos. Mais 10, menos 34, mais 23. E resolver agora as questões que vão ser da seguinte forma. Mais 10 menos 34. Bom, eu tenho 10, perdi 34. Quanto que vai ficar? Sinais são diferentes, eu vou subtrair. 34 menos 10 vai ficar 24. E coloco o sinal do maior número. Mais e menos, vou colocar o sinal do menos, porque o menos está acompanhando do maior número. E repito o 23. Menos 24 mais 23. Os sinais novamente são diferentes. Quando os sinais são diferentes, o que eu faço? Coloco o sinal do maior número e subtraio. Então, eu já sei que entre 24 e 23, o maior é o 24, menos, e vou subtrair. 24 menos 23, 1. E o resultado da Joana foi menos 1. Então, em todos os outros, na Ana, no Marcos e na Carla, nós vamos proceder da mesma forma. Vocês vão colocar as pontuações deles dentro dos parênteses e no meio sempre sinalzinho de mais. Faz a operação dos 2 números, dos 2 sinais juntos e depois resolve o procedimento devagar. Temos como resposta a Joana, menos 1, a Ana, menos 9, o Marcos, 16 e a Carla, menos 7. Logo, o vencedor foi o Marcos, tá bom? Quem conseguiu acertar muito bem, aqueles que erraram, tentem refazer novamente para poder tirar dúvida, ok? Então, vamos para a próxima agora. A próxima, pessoal, foi o desafio. Eu queria que vocês pudessem observar por que ele é um desafio. Porque vocês têm que observar
o que está acontecendo nessa pirâmide aí. E eu já digo que a maioria conseguiu e eu fiquei muito feliz em ver isso. Como é que funciona, galera? Se vocês forem olhar para a pirâmide, todos os valores de baixo que estão unidos 2 a 2, o resultado dessa soma está logo em cima. Então, se vocês forem observar, eu vou apagar aqui rapidinho. Se vocês forem observar na nossa pirâmide, nós temos embaixo, por exemplo, o mais 12 e o menos 10. É esse sinal? Isso aí. Então, eles estão embaixo na pirâmide. O número de cima que estão querendo saber é exatamente a soma desses dois números. Mais 12 menos 10, que é quem? Mais 2. Por isso que representa dessa forma. Então, para que a gente possa descobrir qual é o último valor da nossa pirâmide, basta que a gente vá fazendo essa nozinha sempre dos dois que estão juntos. Os dois dos juntos, o de cima é o resultado da soma dos dois. Aqui acertou quem descobriu menos 90 como resposta do último cubinho lá em cima. Tudo bem? Muito bem. Aqueles que não conseguiram também, tiveram dificuldade, tentem dessa forma, tá bom? Se continuarem com as dúvidas, podem me chamar. E para finalizar, eu anotei também uma questão de interpretação da Prova Brasil, da página 25, número 18. Ela diz assim: numa cidade da Argentina, a temperatura era 12 graus Celsius. 5 horas depois, o termômetro registrou menos 7. A variação da temperatura nessa cidade foi de... Gente, lembra quando nós trabalhamos em sala de aula? Variação? A variação sempre é uma conta de subtrair. Eu quero saber a diferença. A diferença entre um helicóptero e um submarino. Essa diferença aqui é uma subtração. E não é porque nós temos números inteiros e negativos que vai deixar de ser uma subtração. Então, se nós temos que a temperatura era de 12 graus Celsius, era 12 graus Celsius, 12 é um número positivo. E eu quero saber a diferença entre 12 e o de 5 horas depois. De 5 horas depois, ele registrou que temperatura? Registrou uma temperatura de menos 7. Então, eu quero a diferença entre essas duas temperaturas. Como que eu resolvo? Menos e menos, eu tenho que substituir e transformar em um sinal só de operação. Mais. Menos e menos, mais. Sinais diferentes, positivo. Repito, então, agora. Mais 12, mais 7. Sinais iguais, eu vou somar e repetir o sinal. 12 mais 7 é 19, positivo. Então, a diferença foi 19 graus Celsius, ok? Muito bem. Pessoal, então essas foram algumas das questões que eu anotei como dúvida. Fiquem com Deus, se cuidem. Qualquer coisa eu estou aqui, tá? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.